Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o senhor Heraldo, da Multicontábil. Tudo bem, senhor Heraldo? Tudo bem, doutor Rodrigo. O senhor Heraldo, para quem não sabe, é parceiro aqui do Clube CIMEP. É ele que faz as declarações de imposto de renda dos associados do sindicato. E graças a Deus já é uns 2, 3 anos conosco, né? Estamos no 4º ano. O 4º ano, é ótimo. Perfeito. Vamos falar hoje, né, senhor Heraldo, sobre o imposto de renda, né? Tá aí daqui a pouco aí, vamos ter que prestar contas ao leão, né? Perfeito. E esse ano tá mais voraz, né? A fome é grande. A fome é grande, né? Perfeito. Então vamos lá, vamos falar sobre o imposto de renda. O prazo já foi definido pela Receita Federal para declarar esse ano? Perfeito. Esse ano, a exemplo do ano passado e pelas informações que nós temos da Receita, a partir já do ano passado, o prazo ficou oficializado como de 15 de março até 31 de maio. Antes encerrava em 30 de abril e começava em 1º de março. Por que razão? Em função da declaração pré-preenchida, que a Receita Federal recepciona as informações das fontes pagadoras, da rede bancária, planos de saúde e tudo mais, até 29 de fevereiro. E nesse período de 29 de fevereiro a 15 de março, ela processa as informações e gera os arquivos das declarações pré-preenchidas, né, que hoje é uma novidade que já vem aí há 4 ou 5 anos aproximadamente, mas o ano passado nós tivemos 7 milhões de declarações pré-preenchidas. É um avanço realmente muito grande. Facilitou muito. Agora você tem que conferir, né? Sim. Você bota para preencher, mas tem que conferir os dados, ver se estão certos ou não. E eu sei que esse ano também houve um aumento na isenção do imposto, né? Houve uma elevação. O ano que vem, só né? É isso. A vigência tem um ingrediente um pouco político, né? O governo já deveria ter reajustado a tabela de imposto de 1º de janeiro, só reajustou em 1º de fevereiro para os rendimentos percebidos de janeiro para frente, o correspondente a 2 salários mínimos, não é? O ano passado, o alimento de isenção tinha passado de R$ 2.200 aproximadamente para R$ 2.640 e agora é R$ 2.800 e alguma coisa, o correspondente exatamente a 2 salários mínimos. No entanto, só se aplica para os salários a partir de fevereiro deste ano e que serão declarados no ano que vem, em 2025. Perfeito. Uma coisa que eu também vi interessante aqui no briefing que o senhor fez antes da nossa gravação do podcast é sobre as dívidas com fiéis. Elas podem ser usadas para conseguir abatimento do imposto de renda? Isso aí eu não sabia não. Não, ela não abate no imposto de renda. Ela afeta a variação patrimonial do declarante na medida que ele declara esses valores como dívida. E, no caso, isso afeta muito os recém-formados, aqueles que estão fazendo uma residência médica ou coisa parecida. Então, nós temos observado para as pessoas que se encontram nessa situação valores muito elevados de dívida dos fiéis. O governo federal lançou um programa social recentemente e está noticiando na televisão a possibilidade de reduzir essas dívidas em até 95%. O que é uma coisa assim, muito interessante para o médico recém-formado que de repente tem uma dívida que ele vai pagar em 5, 6, 8 anos, que normalmente ele paga a dívida no mesmo prazo que ele contraiu e que ele recebeu em recursos para custear a sua formação acadêmica. Então isso é um benefício muito grande para o profissional que se encontra nessa situação. Perfeito, entendi. Então não tem nada a ver com o imposto de renda em si, é só um plus que o senhor trouxe aqui. É uma informação nova
que afeta aqueles médicos que se encontram na situação de serem devedores do FIES. Entendi. E aproveitar de usufruir desse abatimento. O programa, eu tinha anotado aqui, é Desenrola Brasil. É um programa do governo federal, criado agora no final de 2023 e está sendo implementado pelo governo federal agora em 2024. Então você que usou o FIES para pagar a sua faculdade, pesquise isso no Desenrola Brasil. Perfeito. Que o governo está dando abatimento para algumas situações. De até 95%, ou seja, é quase zerar a dívida, né? Perfeito, muito bom. Vamos falar agora sobre as previdências privadas no imposto de renda. Como é que funciona? A partir de janeiro de 2024, com base numa lei publicada 28 e 29 de dezembro, existe uma modificação que ainda não foi regulamentada pela Receita Federal sobre a opção da tributação por parte do aplicador na previdência privada no momento que ele desembolsa o dinheiro. Hoje, até 31 de dezembro, melhor dizendo, a regra, quando se aplicava no PGBL ou VGBL, tinha uma situação: PGBL traz um benefício fiscal para o aplicador e VGBL não tem nenhum benefício e era tributado como aplicação financeira pelos rendimentos no momento do resgate. Esta lei de 28 e 29 de dezembro, ela traz uma opção, mas essa opção, como comentei, não está regulamentada ainda, para o aplicador, o investidor na previdência privada, ele já fazer uma opção a respeito do tipo a modalidade da tributação, como é que ele vai querer. Se é regressiva ou progressiva. Se é regressiva ou progressiva, perfeito. E nós até mantivemos um contato com o pessoal da Sul América, a nível diretivo aqui da regional, e eles não têm ainda uma posição formada até para colocar no mercado como produto de prateleira, de venda e tudo mais, porque está aguardando essa instrução normativa da Receita que ainda não foi editada. Até o dia do recebimento do primeiro benefício, você poderia escolher, né? Isso. Você pode mudar. Perfeito. Perfeito. Eu já ouvi falar nisso, eu pensava que já estava tudo acertado. Não, ainda não está regulamentado e continua a regra para as declarações deste ano de 2024, ano calendário de 2023, 12% de redução do imposto de renda devido para os planos PGBL e tributação integral no momento do resgate, caso tenha havido, e no caso de VGBL, não tem incentivo na entrada do plano, no desembolso do investimento feito, e enquanto que quando é feito o resgate é oferecida a tributação, o valor dos rendimentos tratado como aplicação financeira. Tributação de 15% até 22,5%. Então, o mais interessante para quem quem faz a declaração simplificada é fazer o VGBL. Sim, porque essa situação só se aplica ao PGBL. Agora, quem faz a declaração completa, é mais interessante o PGBL, porque ele pode ter um abatimento de até 12% da renda bruta. Até 12% da renda bruta. Mas, mas o contribuinte precisa estar atento para o seguinte: ele tem um relacionamento com o banco, o gerente do banco oferece a ele quanto mais melhor, porque o gerente está cumprindo metas, não é? E nós temos situações onde a pessoa aplica muito mais do que os 12% que tem direito a abater. O que é que acontece? É um investimento, do ponto de vista tributário, é um investimento nocivo. Por que razão? Quando ele fizer o resgate da sua aplicação, ele vai tributar pelo total. Algo que não beneficiou. Algo que não beneficiou na entrada. Exatamente. Então, se, por exemplo, ele declarar 15% da renda tributável, ele só tem direito a 12%, e os 3% ele ainda paga mais imposto em cima, vai sem pagar ter o benefício tributário. Exatamente. Então, quem faz esse tipo de aplicação e faz uma alocação de recursos no final do ano, por exemplo, precisa fazer conta. É a recomendação que nós temos dado às pessoas. Vamos então para a próxima. Quais são os principais documentos e informações necessários para a declaração do imposto de renda? Os informes das fontes pagadoras, os informes bancários de todos os bancos de relacionamento, plano de saúde, confirmação de dependentes, porque eventualmente você tem um dependente que ele sai da condição ou por auferir renda ou por alcançar a maioridade, não é?
aquisição ou venda de bens no curso do exercício com uma particularidade. Quando a gente vende bens que eventualmente possa estar sujeito a ganho de capital, a gente precisa conversar disso no ato da negociação, no ato da venda. Por quê? Em havendo ganho de capital, o imposto de renda devido, ele é cobrado, ele tem vencimento no último dia útil do mês subsequente à transação de venda. Nós enfrentamos muitas informações que hoje nós estamos em fevereiro e um contribuinte traz uma informação para nós de um bem que ele vendeu em março, abril, maio do ano passado. Vai pagar a multa. Já vai pagar a multa. Gasto com educação do titular e dependentes, despesas com saúde, médicos, dentistas, hospitais, psicólogos, fisioterapeutas. Uma dúvida nesse item. Quais despesas com saúde podem ser dedutíveis? Por exemplo, consulta. Por exemplo, se eu fizer um exame laboratorial particular, eu pagar em dinheiro, eu tenho direito ou não? É dedutível. O laboratório ele é equiparado a clínicas e hospitais, no sentido figurado de pessoas jurídicas. Essencialmente são médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e hospitais, clínicas e laboratórios. Nós recomendamos, inclusive, para efeito de uma segurança a mais, caso haja uma retenção da declaração na malha, sempre que o contribuinte fizer qualquer gasto dessa natureza, que ele mantenha os comprovantes de pagamento. Não é uma coisa de caráter obrigatório. Inclusive, há uma decisão de Tribunal Superior, me parece que o STJ, onde ele negou um recurso da Fazenda Nacional que exigia do contribuinte a comprovação do pagamento, não aceitava apenas um recibo. Entendeu? Mas a Receita continua fazendo esse tipo de exigência. Para a gente não ter perda de tempo, eventualmente ter que recorrer ao judiciário ou coisa parecida, então a gente recomenda sempre manter o comprovante dos pagamentos. Hoje, poucos desses pagamentos são feitos em espécie, né? A maioria é Pix, é TED, uma coisa parecida, cartão de crédito. Então a gente tem orientado nesse sentido para que junte com o recibo, com a nota fiscal, o comprovante de pagamento. Essas despesas não têm limite de abatimento. Por enquanto. Mas a Receita Federal ela tem uma linha de corte que a gente não sabe que valor essa linha de corte, nós acreditamos que seja um percentual da renda tributável. Ou seja, tipo 20%, tipo 30%, ou coisa parecida. A partir daquilo ali, o cara cai na malha. Cai na malha e ela pede para fazer comprovações. Pronto, aí eu vi que gastos com instrumentador cirúrgico, nutricionista e vacinas não são dedutíveis. Perfeito. Esse gasto com vacina é recorrente. Eu diria que, principalmente quem tem filhos menores, quem tem criança, em todas elas, em todas as declarações, a gente tem recebido informações de gastos com vacina e a gente tem orientado não colocar esses gastos exatamente em função do risco de glosa. E essa glosa ela tem sido frequente. Perfeito. Aí documento, aqueles informes de previdência privada, né? Informe de previdência privada, PGBL ou VGBL. Informação sobre eventual ganho de capital na venda de bens. Perfeito. Na realidade deveria ter pago no mês subsequente a venda do bem, né? Mas, isso. Apesar de, mesmo que você tenha feito o pagamento do imposto de renda, você tem que declarar, né? Perfeito. Aí quem é obrigado a declarar? Mantidos os mesmos valores do ano de 2023, quem auferiu no ano passado, em 2023, 28.559,70 de rendimento tributável, rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte de R$40 mil, a partir de R$40 mil, rendimento da atividade rural a partir de 142 mil, um quebradinho lá, e que possua bens em 31 de dezembro acima de R$300 mil. Esses valores são os mesmos valores utilizados em 2023, tendo como referência 2022. Perfeito. O limite de dedução tem aqui, o que é que pode ser? Dependente, 2.275,08. Um valor relativamente... Dependente... Até 18 anos. Filhos até 18 anos sem curso superior
até 24 anos com o curso superior, cursando grau universitário. Com uma particularidade, esses 24 anos, ele pode alcançar 24 anos, 11 meses e 29 dias, por exemplo. Se a pessoa não tiver completado os 25 anos e virado o calendário no curso do ano calendário de 2023, ele pode continuar como dependente. É um benefício que a Receita dá. O gasto com educação é insignificante, que é R$ 3.561 por pessoa, seja o titular ou o dependente. Hoje, uma escola de bom nível por ano. Então, se eu tiver 2 filhos, eu teria direito a 7.000. Mas o custo de educação nas escolas particulares é muito maior. Infinitamente maior. Despesa com saúde é sem limite, sujeitas naturalmente à comprovação. A previdência oficial, né, seja a previdência do INSS, seja a previdência dos estados ou municípios, conforme o vínculo que o profissional médico possa ter, não tem limite, isso consta do informe de rendimento. A previdência privada, a limitação CIPGBL é 12% dos rendimentos tributáveis, né, e pensão alimentícia também não tem limite, mas tem que ser comprovadamente mostrada essa comprovação do gasto, seja pelo informe de rendimento, se descontado dos proventos do profissional médico, seja através de depósito bancário ou coisa parecida. Lembrando, tudo no tocante à pensão alimentícia precisa ser lastreado em decisão judicial. Perfeito. Essa questão do dependente também é bom frisar que só um dos genitores é que pode colocar a criança como dependente, né? Isso é uma observação importante. Às vezes o casal tem 2 ou 3 filhos e uns casais dividem, o marido coloca 2, a esposa coloca 1, coisa parecida. E às vezes ambos colocam os dependentes nas suas respectivas declarações. Ora, de uns 3, 4 anos para cá, o CPF do dependente passou a ser obrigatório. Aí o que acontece? A Receita Federal cruza a informação e vai glosar as 2 declarações se acontecer essa duplicidade de declaração. E eu me lembro que a pensão alimentícia você pode usar também para abater imposto de renda, né? Ela abate, ela é uma dedução do imposto de renda e trouxe um benefício para o recebedor da pensão. Mas ela não entra como renda não, né? Para a pessoa que vai receber. Entra como renda isenta para quem recebe. A renda isenta, né? Que era tributável até 2022. Digamos que tinha um casal, eles por alguma circunstância se separam, um deles fica com o filho, então se o outro paga a pensão alimentícia, não entra como renda tributável, entra como renda isenta. Passou a ser rendimento isento. Mas antigamente era tributável. Era tributável. Quer dizer, o governo ganhava quando o cara recebia o dinheiro e ganhava quando o cara repassava para a pensão alimentícia. Para o pensionista. Pois é, então os principais cruzamentos feitos pela Receita Federal. Quais são os principais cuidados que o colega deve ter para não cair O primeiro deles é a declaração dos rendimentos tributáveis comparados com aqueles informados nos seus informes de rendimento pelas fontes pagadoras. Esse é o principal cruzamento que é feito pela Receita Federal. Entendeu? O imposto de renda na fonte declarado, que vem no informe de rendimento, também é outro fator recorrente de malha que a gente tem observado. Idêntica situação acontece com Previdência Social. Apesar de que a Previdência Social nós temos enfrentado alguns casos em que a Receita está colocando na malha de uma forma indevida. E a gente tem instruído processos, alguns casos, inclusive, a Receita Federal tem regularizado automaticamente. Não todos, mas são os 3 principais. Uma situação que nós temos visto é que a pessoa possui um dependente, o dependente já oferiu uma determinada renda, tipo, está fazendo um estágio remunerado em alguma empresa, mesmo que o rendimento seja pequeno, se aquela fonte declarar, e no caso o dependente está na minha declaração, eu sou obrigado a colocar o rendimento do meu dependente na minha declaração. Entendeu? É o caso que o senhor se referiu acerca da
da pensão alimentícia. O casal se separou, um filho ficou com o pai ou com a mãe e recebeu uma pensão. Aquela pessoa, na declaração da qual consta aquele dependente, para a sua dedução, precisaria declarar como rendimento tributável a pensão, que hoje não é mais tributável. Mas, em existindo rendimento tributável do dependente, precisa ser declarado. Movimentação financeira incompatível com os rendimentos. A Receita Federal também tem uma linha de corte que a gente não sabe exatamente o valor, mas é uma conta um pouco parecida com conta de padaria. Se eu ganhei R$100.000, eu não posso ter uma evolução patrimonial superior a R$100.000. Eu não poderia ter. Isso, então, tem casos eventualmente gritantes, onde tem uma variação patrimonial tipo R$1 milhão, onde a pessoa tem uma renda de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Então, isso é motivo de malha e motivo de uma fiscalização bastante rigorosa por parte da Receita Federal. A partir deste ano de 2024, ano base 2023, a Receita Federal está cruzando informações de meios eletrônicos de pagamentos, dentre elas o Pix. Ora, hoje, todas as pessoas nos mais diversos níveis se utilizam do Pix. Então, se eu faço pagamentos com Pix de valores elevados, valores estes que se mostram incompatíveis com a minha renda, eu posso estar sujeito a um processo de cruzamento por parte da Receita Federal. Eu acho que o sonho do governo é acabar com a moeda física, né? Já tem lançado recentemente pelo Banco Central o Real Digital. E aí ele vai poder monitorizar tudinho. Você não vai tudo, poder esconder nada do governo. E as declarações, que 90% delas vão para a malha que tem rendimento recebido acumuladamente. O que é rendimento recebido acumuladamente? São rendimentos relacionados com processos judiciais, na grande maioria processos trabalhistas ou processos de precatórios, onde sejam pagos parceladamente. E o que acontece é que os bancos principais que atendem o governo, que é Banco do Brasil e Caixa Econômica, nem sempre eles informam, eles fornecem ao declarante o informe de rendimento para ser declarado. Então isso tem sido recorrente também, esse fato das declarações indo para a malha sistematicamente. E doações de heranças, valores de doações ou originários de herança, sem o pagamento do ICD, que é o imposto estadual. Hoje a gente faz uma doação, é obrigado a pagar o ICD, que tem uma alíquota de 2% a 8%. O governo do estado, inclusive, está com um refis estadual que vai até 29 de fevereiro, especificamente para doações. As doações que têm esses 4 percentuais, 2, 4, 6 e 8%, elas estão sendo tributadas no período, me parece, de 30 de setembro a 29 de fevereiro em apenas 12%. É um ganho significativo. No caso das heranças, não. As heranças continuam com 2, 4, 6 e 8. O que acontece? Eu faço uma doação e eu não compareço no caixa do governo do estado, esse imposto ICD é estadual. Não faço o pagamento. A Receita Federal cruza informações com o governo do estado e, quando eu menos espero, daqui a 2, 3, 4 anos, eu recebo uma cobrança do governo do estado de Pernambuco porque eu não paguei o ICD. Entendi. Aí o senhor botou aqui também item, o bens adquiridos por meio de financiamento, a melhor forma de declarar. A Receita Federal, ela utiliza duas modalidades. Eu posso declarar um bem pelo valor cheio, do tipo, comprei um apartamento hoje por R$1 milhão, financiei em 20 anos, paguei 100 mil e eu coloco lá, no momento que eu declaro R$1 milhão na minha declaração de bens, e coloco 900 mil, que é a diferença, que é o saldo devedor. A segunda opção, que nos parece a mais adequada, é a gente indicar na declaração de bens, no histórico daquele bem adquirido, que o bem é financiado, seja com a construtora, um plano direto, seja com o sistema financeiro de habitação, e a gente declarar pelos valores desembolsados. Usando o exemplo que eu mencionei há pouco, R$100 mil,
no outro ano eu paguei mais 50, 150 e assim por diante. Por que razão? Se eu lançar o valor do bem pelo valor total adquirido de R$1 milhão, esse valor é imutável. Eu tenho que ficar com ele até o resto da vida. Só que a dívida corre um risco de crescer, que ela ficar maior, inclusive, do que o valor do bem, quando eu tenho um financiamento com 20 anos, por exemplo. Então é mais aconselhável que essa declaração ela seja feita pelos valores cumulativos dos desembolsos que vão acontecendo ao longo do tempo. Esse item aqui também, doações diretamente na declaração. Isso aqui é muito interessante. Ano passado eu fiz a doação para o fundo estadual. Quem declara no formulário completo, né, que são permitidas as deduções, pode fazer doações para o fundo da criança e do adolescente, para o fundo do idoso e para projetos culturais, desde que reconhecidos pela Receita Federal. Na realidade não é uma dedução, né? Na realidade é você indicar que parte daquele imposto que você iria pagar vá direto para um... Isso é um benefício concedido pelo governo, que ele abre mão de parte do imposto que vai ser pago, ele abre mão para que o declarante faça um direcionamento para esses ou fundos ou projetos culturais. Isso é uma coisa, do ponto de vista social, muito válida, muito oportuna, realmente. A gente tem se utilizado muito disso. O limite é 3% do imposto devido à primeira linha do imposto lá no resumo da declaração, limitado a 6%. 3% para o fundo da criança, se for o caso, 3% para o idoso, 3% para os projetos culturais, mas não pode ser 9%. O limite de dedução na declaração ele está limitado a 6% do imposto devido. Mas é um benefício muito bom. Inclusive, quem pretende fazer a doação no curso do ano pode fazer essa declaração e pode ser 6% para qualquer dos fundos, individualmente falando, sem problema nenhum. Aqui o senhor também botou aplicações de renda variável, bolsa de valores. Esse é um grande problema, doutor Rodrigo, porque o mercado de renda variável tem crescido exponencialmente no Brasil, né? A quantidade de investidores tem sido assim uma loucura, né? A nível de crescimento. A bolsa recentemente aí já bateu os 130 pontos, etc. Por aí vai. Mas as pessoas não se preocupam, porque o investidor, né, que tá interessado em aplicar o seu capital, ele inclusive lê livros, ele acessa sites, aplicativos, ele faz cursos, mas tudo isso voltado exclusivamente para a forma de rentabilizar o dinheiro. A hora de você entrar, a hora de você sair do mercado, como diversificar a carteira ou coisa parecida. Não lhe orienta absolutamente nada com relação aos cuidados que você precisa ter no imposto de renda. Por exemplo, operações de venda até R$20 mil, mesmo com lucro, são isentas. Mas se eu tiver uma operação de venda acima de 20 mil, eu posso ou não ter tributação pelo o valor individual da minha carteira que eu estou vendendo. Outra coisa. Se você tiver um prejuízo numa operação, você pode compensar no lucro de outra. No lucro de outra. E outra coisa, não tem prescrição desse prejuízo se eu tiver. Eu posso compensar um prejuízo daqui a 20 anos, por exemplo. Eu posso ter uma carteira de ações hoje, faço uma operação de venda com prejuízo, e esse prejuízo eu guardo na minha carteira para compensar com lucros outros. Se eu passar 5, 10, 15 anos e não vender a operação, ou fazendo essa operação não tendo lucro, eu continuo com o meu prejuízo guardado integral ou parcialmente, conforme seja o caso. E isso eu preciso ter esses controles para efeito de declarar o imposto de renda. Outra coisa, quando eu tenho lucro, a corretora de valores ela faz um desconto de um imposto de renda na fonte de valor insignificante. Esse valor, na linguagem popular de imposto de renda, é chamado de imposto dedo duro. Ou seja, a corretora está dedurando o contribuinte, o investidor, que ele está sinalizando a Receita. Está sinalizando a Receita. Então, ele tem imposto a pagar, poderá ter, certamente,
no último dia útil do mês subsequente. Então, o que é que nós temos observado no dia a dia? Os investidores entram na bolsa o ano todo, saem, compra, vende, na hora de juntar as informações para declarar imposto de renda, não recolheu absolutamente nada no ano anterior. Aí você tem que refazer, tem que declarar, tem que pagar imposto com juro, multa e etc. Eu tenho um programa, eu fiz uma assinatura, eu não vou dizer o nome da plataforma, mas eu fiz uma assinatura de uma plataforma que ela pega todas as minhas operações e importa das corretoras e eles mesmos fazem os cálculos das taxas. Isso se chama calculadora. Os grandes investidores, eles, alguns casos atípicos, eles até recebem essas informações da corretora, mas aí numa negociação gerencial, financeira ou coisa parecida. Hoje, a nossa recomendação é contratar, como o senhor fez, contratar o serviço de uma calculadora no mercado. Tem várias. O custo não é tão significativo. Eu pago R$15 por mês. Né? Pronto, ela nos dá uma segurança fantástica, porque ela gera todos os informes, exporta inclusive para a declaração de imposto de renda, apura o imposto mensal, apura a diferença de imposto a pagar, tudo. Essa é a principal recomendação que a gente dá para os investidores em bolsa de valores. Perfeito. Então agora vamos para os principais cuidados que o associado médico deve ter quando for entregar a documentação para o senhor fazer a declaração dele. O primeiro cuidado é correr contra o tempo, juntar os documentos com a maior celeridade possível, porque no que pese o prazo ser razoável, né? Nós estamos aí 2 meses e meio, 15 de março até 31 de maio. Aqui na operação que nós temos com o CIMEP, nós temos uma linha de corte de recepção de documentos aproximadamente 10 dias antes do prazo fatal, senão a gente não dá conta do trabalho. Mas o ideal é que o próprio contribuinte se organize, separe os documentos com a máxima antecedência que seja possível para se livrar dessa obrigação, porque essa obrigação de prestar contas à União é uma obrigação de cidadania, ou seja, é uma coisa que todos os cidadãos brasileiros que têm renda, que estão sujeitos a declarar, precisam comparecer. Então, a principal delas é a gente não deixar para a última hora. Tem uma novidade que está acontecendo hoje de que criptomoedas. O famoso Bitcoin. O famoso Bitcoin, mas alguns outros similares que hoje a Receita Federal está cruzando. A Receita Federal, ela expediu no 4º trimestre de 2023, ela expediu aí umas centenas de notificações e pedindo informações, porque a pessoa não declarou, porque ela tem acesso a essas informações. Omissão de saldos bancários. Tem pessoas que, na moda antiga, até sacavam o dinheiro dos bancos no dia 30, 29, 30, 31 de dezembro e depositavam no dia 1º de janeiro para aquele dinheiro não virar o ano, né, no saldo em conta, alguma coisa. Isso não existe mais. Porque hoje o pessoal fazia DOC. Fazia aí DOC. O dinheiro saía da conta. Porque hoje o pessoal fazia DOC. Fazia DOC. O dinheiro saía da conta. Ia para outra. Mas, enfim, isso não funciona. E outra coisa, a Receita Federal, quando ela colocou esse prazo para 15 de março, é porque ela recebe as informações dos bancos até 29 de fevereiro. Quando ela recebe as informações, ela tem a vida financeira de todos nós, não só por essas informações, mas por um informativo mensal que os bancos fornecem, chamado E-Financeira, que antigamente chamava-se DIMOF. Cerca de 3 anos aproximadamente, a DIMOF foi transformada em E-Financeira. Então, essa E-Financeira é fornecida semestralmente pelos bancos, a Receita Federal, com a movimentação por CPF, por CNPJ, dos 6 meses anteriores. Então, a Receita Federal tem essa informação, entendeu? E um dos principais cuidados, voltando lá atrás ao rendimento recebido acumuladamente, que é recebimentos via processos judiciais. Perfeito. Isso é um ponto de corte, é um ponto de malha que acontece com uma frequência muito, muito grande. Imposto de renda a restituir, eles vão restituir em 5 lotes, né? Entre os meses de maio e setembro. Perfeito.
Indicação do Pix para receber o crédito. Essa é uma novidade que foi implantada no ano passado e que tem funcionado assim com uma perfeição enorme, desde que a chave Pix seja o número do CPF do declarante. Não precisa mais colocar, porque às vezes ia se preencher a declaração colocando o número do banco, o número da agência, conta, dígito. Hoje a gente coloca Pix. Só a informação marca lá no quadrinho Pix, então a Receita Federal entende que é o CPF, isso ajuda bastante na restituição. Foi assunto hoje que a gente conversou, não foi, senhor Arnaldo? É muita coisa. Acho que a gente passaria aqui 1 hora falando nesse podcast, né? É verdade. E olha que a gente deu uma acelerada, viu, pessoal? Senhor Arnaldo, queria agradecer mais uma vez ao senhor aí a presença do nosso podcast. O senhor que é figurinha carimbada aqui no Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Os podcasts do senhor sempre são podcasts muito fluidos. São podcasts assim bem assertivos, que acrescentam conhecimento. E eu vou deixar esses minutos finais aí para o senhor fazer as suas considerações, os seus alertas aos nossos associados que estão nos assistindo. Nós é que agradecemos, doutor Rodrigo, em nome da Mútua Contábil, esta oportunidade que se renova aqui com essa parceria do CIMEC, uma parceria extremamente saudável, e a gente tem tido a felicidade de fazer em grande parte dos médicos associados que nos procuram, que se utiliza desse trabalho nosso, nós temos feito amigos, pessoas próximas, pessoas de relacionamento, e volta e meia temos tido a oportunidade até de prestar alguns aconselhamentos. Tem sido uma operação vitoriosa, tem sido uma operação que tem surtido bastante efeito, que nos gratifica enormemente. Nos colocamos inteiramente à disposição dos médicos associados, declarantes. Perfeito. Um sindicato forte é um sindicato ilustre. Se associa